Queridíssimos amigos do Hot Shot, um grande abraço a todos vocês. A primeira rodada do draft deu o que falar, né? E foi muito interessante. Tivemos algumas surpresas, né? Algumas escolhas que eu gostei bastante, outras nem tanto. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, o torcedor dos Eagles tá bem desapontado, né? Ou alguns estão, né? Porque o time pegou o Jalen Reagor, wide receiver de TCU, na 21ª posição, que eu admito que eu gostei bastante da escolha, né? A gente até tava falando sobre essa escolha em outro vídeo, que tava pagando 12-1, né, Philadelphia selecionar o Reagor. Eu falei, olha, fique de olho aí em Brandon Aiyuk e no Reagor, e acabou sendo o Reagor, né? Quer dizer, a gente falou bastante também do Tua no Miami Dolphins, Tua Tagovailoa. Miami foi lá, foi corajoso, pegou o jogador aí na 5ª posição. Achei que foi, obviamente, uma escolha fantástica. Teria sido um enorme risco não selecionar o Tua, né? E tem lá no bulldog.com, tem uma aposta que você pode fazer que é muito safadinha, viu? O Tua começa o primeiro jogo da próxima temporada do Miami, sim, tá pagando 2,65 a cada real apostado, né? 2,65, e o não 1,417. Eu não acho que ele vai ser o titular no primeiro jogo. Os Chargers ficando, então eu iria com o não aqui, né? Mas seria um lucro de 42 centavos só, mas eu acho que eu não vejo o Tua sendo titular na semana 1. Os Chargers indo de Justin Herbert, eu acho aqui um baita risco, né? Porque eu tenho muitas dúvidas em relação ao jogo do Herbert, como que, assim, o estilo de jogo dele vai no college, vai aparecer na NFL. Ele tem alguns problemas aí de mecânica, ele tem alguns problemas de leitura, e isso me preocupa aí na NFL. Mas eu tenho quase certeza que ele não vai ser o titular na semana 1, a não ser que aconteça alguma lesão com o Tyrod Taylor. Então o sim é 3,5, né? Posta real 3,5. Você ganha de volta. O não é 1,25. Vamos falar de algumas outras, eu vou no não. Vamos falar de algumas outras escolhas aqui que me chamaram a atenção. Austin Jackson do Miami na posição número 18. Miami precisava de um jogador de linha ofensiva. Austin Jackson, pra mim, é um valor de segunda rodada. Eu acho que foi um reach, e eu acho que o Miami viajou nessa. Acho que tinha outros jogadores disponíveis aí no momento que os Dolphins selecionaram, né? Eu teria pegado aí o Caleb Van Chasen, e eu sei que precisa de jogador de linha ofensiva para proteger o quarterback e tudo mais, mas você tem que considerar o valor do jogador, né? Por um jogador caiu, vamos pegar o melhor jogador disponível, como foi o caso do Dallas Cowboys com o CeeDee Lamb na posição número 17, né? Wide receiver não era uma grande necessidade do Dallas Cowboys, mas quando viram que o CeeDee Lamb estava disponível, terceiro wide receiver selecionado nesse draft, o Jerry Jones foi lá e fez a escolha, e eu achei que foi excelente. E o Cleveland Browns, escolhendo aí o Jedrick Wills na posição 10, eu achava que ele ia para o New York Giants na posição 4. Os Giants ficaram com Andrew Thomas, Jedrick Wills, são bem parecidos. Eu acho que o Jedrick Wills um pouquinho mais evoluído nesse momento, mas o teto do Thomas é bem maior. Habilidade atlética, eu acho que ele tem tudo para ser um excelente left tackle, mas eu gostei dessas duas escolhas, né? Do Thomas e também do Wills, né? Alguns achando que os Giants tinham que pegar linebacker. Em momento algum eu pensei em linebacker para os Giants. Sim, Simmons poderia ser um bom jogador, mas quando você tem um quarterback que sofre com fumbles, que sofreu 18 fumbles na temporada passada, você tem que pensar em linha ofensiva, e eu acho que os Giants acertaram. Eu não gostei muito da escolha dos Jets na posição 11 com o Mekhi Becton. Eu acho que ainda é um projeto, ainda um cara que precisa ser lapidado, muito forte, tem ferramentas, mas ainda precisa evoluir. Eu queria ter visto os Jets selecionando aí um wide receiver. Pra mim era o Jerry Jeudy, e não aconteceu. Que mais? O São Francisco 49ers pegando o Javon Kinlaw na 14ª posição. Fizeram uma troca com o Tampa, né? Foram da 13ª para a 14ª, ganharam mais uma escolha no draft, e ainda pegaram o Javon Kinlaw, que era um cara pra mim top 10 aqui nesse draft. Sim, teve alguns problemas de lesão que precisam realmente ser levados em consideração aqui, né? Mas e tem uma coisa interessante também, né? Porque os 49ers trocaram o DeForest Buckner para subir para a 13ª posição.
E o Kinlaw é até um jogador, na minha visão, um pouquinho parecido com o DeForest Buckner, né? Então você se livra do contrato aí do DeForest Buckner, tá ficando muito caro, e você pega um jogador que pode se encaixar e fazer muito barulho aí no front seven do San Francisco 49ers, né? Uma ação interessante, mas eu pensava que eles iam subir pra 13ª para talvez pegar um wide receiver. Não aconteceu. Que mais? O Jacksonville Jaguars eu achei que foi muito bem. CJ Henderson na posição 9, e o K'Lavon Chaisson na posição 20, né? K'Lavon Chaisson é um dos meus jogadores favoritos nesse draft. Então eu acho que Jacksonville mandou bem aí com esses dois jogadores. Achei que Tennessee pegou o Isaiah Wilson, right tackle, que me intriga bastante. Perdeu o Jack Conklin, agora tem o Isaiah Wilson, que eu acho que vai ser um jogador bem interessante. Torcedor do Green Bay Packers, pegaram o Jordan Love. Tenta pensar de uma forma macro, né? Eu sei que é difícil, que vocês querem wide receiver. Tem wide receiver na primeira rodada, mas o draft tem 7 rodadas. Da mesma forma que selecionaram o Aaron Rodgers quando o Brett Favre ainda estava jogando bem, pegaram agora o Jordan Love quando o Aaron Rodgers ainda está jogando em ótimo nível. Ele se machuca de vez em quando também, tá? E eu acho que essa escolha pode ser um steal daqui a alguns anos. A gente tem que esperar para ver, tem muita gente criticando, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente, né? E os Raiders selecionando Damon Arnette, a secundária dos Raiders tem sido um desastre absoluto por vários anos. Damon Arnette era considerado uma escolha de segunda rodada aí, jogando com o Jeff Okudah lá em Ohio State. Jogador agressivo, jogador que pressiona na linha de scrimmage, bom jogador, foi produtivo, mas não era considerado um prospecto de primeira rodada. Vamos ver como que ele se desenvolve lá em Oakland. É isso aí, meus jovens, ainda tem muitas rodadas pela frente e falamos em breve aqui no oddshark.com.br. Se você quiser entrar lá no bulldog.com, tem várias apostas pra lá de safadinhas, ok? Falamos em breve. Tchau!